Olá, me diz uma coisa, você é pai? Você tem filhos? Você concorda comigo que está difícil criar filhos, educá-los nos dias de hoje? Eu convido você a estudar comigo a parábola dos dois filhos contada por Jesus no Evangelho de Mateus. É uma mensagem extraordinária. Esta parábola, ela fala de um pai que tinha um negócio, que tinha uma empresa que era a vinha. Esta parábola, ela conta que os filhos tinham a mesma criação, o mesmo ofício, os mesmos pais, mas de alguma forma não deu certo. Um era obediente e o outro era desobediente. Vamos estudar esta parábola? Eu convido você a vir comigo a estudar a palavra de Deus. Um forte abraço. Olá, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Como vai? Tudo bem? Eu sou o professor Antônio José e estou aqui novamente para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Vem comigo aprender a palavra de Deus. Aproveito esse momento, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te convido a você se inscrever no nosso canal, compartilhar. Aqui embaixo tem uma seta de compartilhar, você vai perceber. Compartilhe isso nas suas redes sociais, compartilhe isso aos seus amigos, compartilhe isso por e-mails, enfim. Me ajude a chegar mais além com esta palavra. E o tema hoje é o tema da lição de número 9, que fala sobre a parábola dos dois filhos, contada no Evangelho de Mateus, o único que trouxe esta revelação, esta mensagem do Senhor Jesus da parábola dos dois filhos. Vamos aprender a palavra de Deus e o tema desta lição é o perigo da indiferença espiritual. É profundo, viu? O textuário, ele diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João capítulo 15, versículo de número 14. E a verdade prática, ela diz: as palavras dos filhos de Deus devem condizer com aquilo que eles praticam. Muito interessante isso, né? E também fala também sobre o objetivo geral desta lição. São três. O primeiro é interpretar a parábola dos dois filhos. O segundo, alertar para os perigos de a prática não ser condizente com o discurso. E terceiro, incentivar a prática da obediência. Eita, como é importante obedecer. Amigos, tem algo assim interessante para a gente compartilhar aqui. É que nessa parábola dos dois filhos, os dois filhos tinham características completamente iguais, semelhantes. Por exemplo, tiveram os mesmos pais. Segundo, o mesmo ensino. Terceiro, a mesma criação. Quarto, o mesmo serviço. Quinto, e o mesmo pedido foi solicitado a ambos. Muita semelhança, né? Observe também que nesta parábola é algo assim interessante, que ela é pouco conhecida. Porém, ela tem uma aplicação diária para a nossa vida. É muito forte a mensagem que ela traz, porque ela traz uma mensagem baseada
em vários aspectos. O primeiro é que quando olhamos também para esta parábola, ela tem uma explicação para nós muito forte. Quando a gente sabe muito bem que para criar filhos nos dias de hoje é um grande desafio. A gente sabe muito bem que para educar é algo completamente diário, é uma ginástica. Porque as crianças crescem completamente sendo, os pais são os responsáveis em nutri-las, em alimentá-las, não somente de feijão, arroz e outro tipo de alimento, mas também de dar a elas um norte, uma conduta, caráter, personalidade que ela vai aprender muitas das vezes, e na grande maioria das vezes, no exemplo, vendo o exemplo dos pais. Mas olhando aqui para a parábola, se percebe nesta parábola umas características muito interessantes para a gente aprender aqui. Observe que nesta parábola, o filho aqui, os filhos, eles podem ser divididos em dois: obedientes e desobedientes, né? O obediente, eles são classificados como, por exemplo, segundo o contexto da parábola, eles são considerados como os coletores de impostos, meretrizes, que se arrependeram. Mas os desobedientes são classificados com os religiosos como religião organizada, mas que apesar da organização não faziam a vontade de Deus. O ajuntamento não promovia um ambiente de arrependimento, mas um formalismo dogmático religioso que não cumpriam a vontade de Deus. Também, olhando de forma mais profunda, também nesta parábola, se percebe algo para compartilhar aqui. O que retrata o primeiro filho? Qual era a imagem do primeiro filho? Porque o pai aqui representa Deus. Mas o que retrata o primeiro filho? O primeiro filho é a personificação dos coletores de impostos e das meretrizes que viviam uma vida de pecado e se recusavam a fazer a vontade de Deus. Mas, quando veio João Batista, pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecados, os marginalizados, ou seja, os que estavam nessa condição, marginalizados pela mortal e pela moral, aliás, e pela sociedade, se arrependeram, creram e entraram no reino de Deus, assim fizeram a vontade do Pai. Agora, tem um outro fator também, entrando aqui nesta parábola. Observe também que o que retrata o segundo filho retrata a atitude dos líderes religiosos nos dias de Jesus. São aqueles que fazem tudo para serem vistos pelos homens, né? Oram em pé nas sinagogas e nas ruas para serem vistos pelos homens. Também as características deles, a gente pode analisar também, que olhando o texto da leitura bíblica em classe, o texto da leitura bíblica em classe diz assim, que ele, porém, respondendo, disse, não quero, mas depois, arrependendo-se, foi. Esta aqui, quando Jesus começou a parábola, ele começou a falar, e a todos falou da seguinte forma, mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha.
No versículo 29 diz assim: ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. É importante dizer que precisamos compreender nesta parábola, no nosso coração, no nosso dia a dia, a diferença entre a prática e o discurso. Ou uma coisa é eu discursar, uma coisa é eu falar, outra é eu, na verdade, viver. Tanto é que o primeiro tópico desta lição diz: interpretando a parábola dos dois filhos. E ela tem o primeiro tópico, diz assim, o subtópico diz, o contexto da parábola, que foi aquilo que nós falamos agora. O segundo, o assentimento puramente verbal, que é a questão de eu simplesmente, teoricamente, querer, muito fácil discursar, muito fácil falar, muito fácil dizer, né? E outra desafiador é viver. E também tem algo importante também, é que os dois filhos, eles tinham o mesmo pai, eles tinham a mesma função, aliás, sabiam os mesmos trabalhos, as mesmas atividades, mas percebe que um foi obediente. E o terceiro diz assim, a negação verbal. E aqui fala também sobre uma adesão operativa, que diz assim: o Senhor disse isso porque da mesma forma que no caso dos filhos, ao longo do ministério de Jesus, muitos publicanos e meretrizes e pecadores de toda espécie tomaram a atitude da adesão operativa, passaram boa parte de suas vidas negando verbalmente a fazer a vontade de Deus. Mas quando tiveram uma oportunidade, se arrependeram e acabaram obedecendo. Queridos, Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo 11, tem uma palavra para a gente repensar, onde o sábio diz que muito melhor é o final das coisas do que o começo delas. Existem pessoas que elas começam tão bem e elas depois terminam tão mal. A Bíblia diz que é muito melhor o final das coisas. E aqui é importante dizer que não importa como você começou, como está a sua vida, o importante é que você precisa saber que sua vida, seus planos, seus sonhos precisam estar na mão de Deus. Isso é que faz a diferença. Porque o importante para você não é o passado. O importante é o presente e o futuro. Isso faz toda a diferença na vida, no seu coração e na sua trajetória. No segundo tópico fala quando as palavras não se coadunam com a prática. A gente percebe muito que existem pessoas que têm um bom discurso, uma boa oratória, uma boa fala, uma boa exposição. Tem excelentes justificativas. Percebe-se que o pai, ele chamou o filho e disse: meu filho vai para a vinha. Observe também que esta família, este pai, numa linguagem da parábola, era como se fosse uma empresa. Aquela família tinha um negócio. E esse negócio precisava ser cuidado. Precisava, na verdade, ser acompanhado, ser administrado. E o pai, ele era um condutor disso. Ele era o líder e ele tinha que dar a direção. A palavra de Deus, ela fala de uma forma muito enfática que Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Na verdade, essa parábola aqui, como é dito aqui no segundo tópico, quando as palavras não se coadunam com a prática, e aí fala, o primeiro subtópico diz palavras estéreis, depois tem, segundo, o arrependimento conduz à prática,
E o terceiro fala sobre a palavra e ações, palavras e ações devem se coadunar. Nós sabemos muito bem que a palavra do cristão, ela é o sim, sim e o não, não. Não dá para fazer, é melhor dizer não. A nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Mateus 5,37, sejam, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. E também, o que a palavra de Deus, ela fala também, ela é enfática nisso, é quando se refere ao que diz aqui no segundo tópico, o arrependimento conduz à prática. No segundo subtópico, o arrependimento conduz à prática. Queridos, um dos grandes segredos do avivamento é o arrependimento. Aliás, há quem diga que nós cristãos precisamos todos os dias nos arrepender, porque todos os dias temos falhas e temos pecados e precisamos sempre estar arrependidos na presença do Senhor. Aqui fala também sobre palavras e ações devem se coadunar, porque muitas das vezes é muito fácil falar. Aliás, há quem diz que até papagaio fala. Se treinar um papagaio direitinho, ele fala, né? E o cristianismo não. O cristianismo é de verdade, que faz história, que faz acontecimento, que traz resultados. Ele tem discurso, mas também ele tem prática. Observe que no terceiro subtópico fala um chamado a fazer a vontade de Deus. Número 1 fala a impossibilidade da obediência à lei. Número 2 fala a fé de desobedientes. Número 3 fala o discípulo faz a vontade de Deus. Algo também é importante é que Jesus combatia a interpretação da lei de forma completamente equivocada. Porque muitos dos saduceus e fariseus, eles traziam interpretações completamente diferentes. É por isso que nós precisamos entender e conhecer as Escrituras para não sermos vítimas de ensino de homens. Porque a impossibilidade da obediência à lei, porque existem na verdade, existe o limite humano, que pode ser, que todos nós sabemos que nós temos as nossas limitações, as nossas falhas, as nossas transgressões. O próprio Paulo, ele fala aquilo que eu queria fazer, isso não faço, e aquilo que faço é o que não quero fazer. Mas isso aí, ela é muito interessante quando um coração está arrependido, o desejo do arrependimento, do coração, da obediência. Isso faz a diferença. O segundo tópico fala a fé desobediente. A fé desobediente. Certamente que entre os que ouviam a parábola encontravam-se também muitos publicanos e meretrizes e tantos outros, porque existia um conglomerado, um aglomerado de pessoas que ouviam ali a palavra, mas existiam as pessoas que eram simplesmente curiosos, mas a palavra de Deus foi convencendo a muitos ali. Outro fator também que podemos entender também é que o que diz aqui o terceiro tópico, diz assim, o discípulo faz a vontade de Deus. E vem assim uma grande pergunta. Quem é o discípulo hoje, né? Quem é esta pessoa hoje? O discípulo é aquela pessoa que tem um coração arrependido,
um desejo de agradar o seu mestre, um desejo de não ocasionar escândalo, um desejo de andar em obediência na presença de Deus. Esse pode ser chamado de um discípulo. É aquele que segue, na verdade, o coração do seu mestre, as mensagens dos seus mestres, as palavras do seu mestre, e faz de tudo para agradá-lo. Aqui somos conhecidos pelo que fazemos e não pelo que falamos. Realmente, muitas pessoas têm muita facilidade em falar e em falar. Porém, o que Deus quer é que a pessoa viva tudo aquilo que fala. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus, aqui eu quero te convidar a curtir, a compartilhar, a dar o seu joinha, a nos ajudar a levar essa mensagem adiante e a você se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus.